Muito obrigada. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o Orçamento de Estado para 2010 poderia ter sido apresentado na anterior legislatura, onde o PS tinha maioria absoluta, ou nas outras anteriores, em que governavam o PSD e o PP, teria aí uma íntima aceitação manifesta de todos os partidos que o vão viabilizar. Contudo, não poderia ter sido apresentado em 2009 pela simples razão de que era ano eleitoral. Se fosse ano eleitoral, o PS não apresentaria este orçamento porque não daria a cara aos eleitores por opções tão profundamente negativas para o país. De 2009 para 2010, o combate ao desemprego deixou de ser a máxima do PS até nos discursos que proferem. Voltou a ser o déficit. O déficit é a obsessão total com que o país conta por parte do Governo para os próximos anos. E tudo isto se torna mais preocupante quando aquilo que é visível é que o PS, com a associação do PSD e do PP, não tem preocupação com os impactos que daí vão decorrer para o país e para a população portuguesa. O que o Governo propõe ao país é que se comece a encolher investimento público. Curioso, no ano passado diziam, e bem, que o investimento público era prioritário, que era a engrenagem para a dinamização económica e para a criação de emprego de que tanto o país precisa. No primeiro orçamento desta legislatura, começam a inverter a promessa, com impactos negativos nessa dinamização económica e nessa criação de emprego. Mas mais, o Governo propõe-se contribuir para a destruição de emprego, liquidando milhares de postos de trabalho na administração pública. Isto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, no próprio ano em que se prevê que o desemprego continua a galopar. É este o sinal e a injustificável solução que o Governo apresenta ao país. E congela os salários, tudo em nome do déficit, levando a que a generalidade dos trabalhadores fiquem à margem da dinamização da nossa economia interna, porque perdem forçosamente mais e mais poder de compra. E em ano de eleições não foi assim, pois não? Foi também curioso ver como o PS abdicou neste orçamento de compromissos justos assumidos em campanha eleitoral, como a tributação das mais-valias bolsistas. Não é oportuno, diz o PS, mas não é oportuno o quê? A consagração de uma das mais elementares justiças fiscais? A obtenção de receita pelo Estado de que tanto precisa onde as fortunas existem? O problema é que o PS demonstra a sua verdadeira face em ano não eleitoral e decide não beliscar o grande poder económico, mas sacrificar aqueles que se fartam de trabalhar sem nunca conseguirem melhorias das suas condições de vida. É o mais fácil, é o menos corajoso e é o que mais prejudica o país. Mas o PS quer lá saber. Veja-se a taxa de IRC que pagam as micro, pequenas e médias empresas que andam estranguladas neste sagrado mercado. Na generalidade, 25%. A banca, com milhões e milhões de lucro, paga quase menos 10 pontos percentuais. Beliscar esses lucros inimagináveis do setor financeiro seria um sacrilégio para o PS. Mas antecipar para 2010 a penalização das reformas que tinha prometido só fazer em 2015, já o PS faz com uma perna às costas. Este orçamento está repleto de imoralidades fiscais e de crimes sociais. Mas este orçamento é também bem demonstrativo do que o Governo entende sobre as políticas ambientais. O que pode gerar grandes negócios para grandes empresas leva uma alavanca, mesmo que tenha pouca repercussão no país. O que se traduz em maior investimento do Estado para garantia de melhores padrões ambientais para todos, leva um corte. E depois o Governo cria uns benefícios fiscais de modo a incentivar melhores comportamentos ambientais, restringindo-os logo de seguida. Como faz com as deduções ambientais, com a aquisição de equipamentos para energias renováveis ou com obras de isolamento térmico dos edifícios, referindo logo de seguida que não têm aplicação anual, mas só de 4 em 4 anos. Ou como faz com o incentivo à compra dos carros elétricos, restringindo o apoio às 5.000 primeiras compras, como se tratasse de um concurso ou de um produto em saldo. Querem adivinhar, senhoras e senhores deputados, quem terá acesso a este apoio? Claro,
os que mais poder de compra têm, que serão os primeiros a comprar. É sempre a mesma lógica, Sr. Presidente e Srs. Deputados. A mesma lógica em tudo. O PS, com o PSD e o PP a aplaudir, mantêm as desigualdades sociais no país, agravam-nas até. Nunca sairemos da mesma cepa torta com estes partidos a comandar os destinos do país. São coisas que não se fazem de um dia para o outro, é certo, porque as desigualdades estão tão enraizadas, mas este orçamento não contribui para as dissipar, contribui para as aumentar mais e mais. Tal e qual como as assimetrias regionais. Este orçamento contribui enormemente para cimentar a falta de coesão territorial neste país. É por tudo isto, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, que a um partido responsável se pede que tenha uma atitude responsável. E a atitude responsável é rejeitar liminarmente este orçamento. E não venham cá com a ideia de que se o orçamento não fosse este, havia eleições antecipadas. Não. Se o PS tivesse sido mesmo obrigado a negociar soluções para o país, ou seja, se tivesse mesmo sido obrigado a negociar o Orçamento de Estado, teria apresentado outro orçamento. Mas não foi preciso. Com receio desta negociação à esquerda, o PP primeiro e o PSD logo de seguida deram a mão ao PS e não pediram nada em troca, como afirmou aqui, satisfeito, o Sr. Primeiro-Ministro. Pudera. O medo da direita era que o PS deixasse de prosseguir o caminho que faz falta à direita. Não era o de eleições antecipadas. Ocorre que o caminho que faz falta à direita e que o PS também trilha é o caminho que insiste em levar este país à injustiça e ao estrangulamento económico e social. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o voto responsável neste orçamento é o voto contra. Será naturalmente esse o voto do PEV, do Partido Ecologista Os Verdes.